Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um conteúdo de inglês raiz. Eu sou Luciana Napp e eu ensino pessoas a falar inglês fluente de modo simples e descomplicado. E hoje nós vamos falar sobre siglas, abreviações de palavras. Mas olha, mais do que isso, aliás, isso foi um pedido de alguns inscritos para que eu falasse sobre esse tema. Mas mais do que isso, eu quero dar algumas dicas, vamos dizer assim, alguns macetes para que você não erre, porque muitas vezes a pessoa sabe o que significa aquela sigla e mesmo assim ela erra na hora de usar. Então vou mostrar algumas coisas aqui que você, não vai errar mais. A primeira, inclusive, é essa sigla aqui, vai aparecer em formulários. Então, quando você ver isso aqui na hora de preencher um formulário em país de língua inglesa, o que que vai significar? Significa, date of birth, ou seja, data de nascimento, ok? Agora, o que que acontece em datas de nascimento? Quando você, às vezes pode aparecer de outra forma, tá? Em formulário. Essa é uma delas, ok? Agora, o que que acontece em datas de nascimento? É o que eu vou dar a dica para que você não erre. Por quê? Por exemplo, UK, que é Reino Unido. Como é que vai aparecer as datas? Vai aparecer assim, formato dia, então dia 15, mês 11, ano, por exemplo, 2009, tá? Então é o formato igual ao nosso no português, dia, mês e ano. Mas olha só, e se aparecer outro tipo de formato? Não vai ter erro, por quê? Você tem que se dar conta, porque nos formulários, não geralmente aqui em cima, pode vir acima, mas às vezes vai estar até aqui mais clarinho, vai estar aqui, aqui mesmo nesse campo, pode estar esse DD, que é de dia. Ai, por que tem dois Ds? Porque eles querem que você coloque dois dígitos, tá? Se for 101, tá? Mês. Então, por que que tá MM? Porque eles querem dois dígitos. Se for mês 1, eles querem que você coloque 0, 1. Se for 10, já será dois dígitos. Mês 11, dois dígitos. E esse Y aqui, é de year, ano, ok? Então é nesse formato que eles querem, quatro dígitos, tá? Por exemplo, a pessoa nasceu em 1980, eles não querem que coloque só 80, eles querem que coloque 1980, tá? Então aqui, é a abreviatura, esse D de day, tá? Esse M de month, que é mês, e esse Y de year, ok? E aí, olha só, nos Estados Unidos, geralmente vai aparecer aqui, primeiro o mês, tá? Então vai ser, aqui não é novembro, mês 11 novembro, então vai ter que ser aqui mês primeiro, depois vai aparecer o dia, que é dia 15, e depois vai aparecer o ano. Ai, mas nossa, que confuso, né? Não se você lembrar dessa dica. Você olha no formulário, porque vai estar ali no formulário, tá? O que que eles querem, o padrão que eles querem que você coloque. E aí, o que que acontece? Esse M dá para você associar com português, que é de mês. Porque mês em inglês é month e é mês em português, então com M. Então lembre que esse M é de mês, ok? O dia também é dia em português e day em inglês. Então você associa esse day de dia, tá? E aí, se você esquecer que ano é year, por eliminação, já coloquei o mês, já coloquei o dia, só sobrou o ano, tá? Agora, por exemplo, no Canadá tem muito formulário que aparece diferente daqui. Vai aparecer o ano, o mês e o dia. Às vezes eles pedem que você coloque nesse formato, mas não tem erro, porque se você lembrar dessa dica que eu te dei, você vai ver no formulário lá Y, que é de year, você vai lá ver M, que é de month, mês, e você vai ver o D, que é de day, dia, ok? Então lembre-se disso. Olha, eu sempre falo assim: quando vai preencher um formulário, veja bem o que está pedindo. Se tiver dúvida, pergunta. Não vai preenchendo a coisa assim. Às vezes eu sou rápida em fazer as coisas e erro, tá? E não estou falando nem no inglês, no próprio português. Vou preenchendo quando vai ver, eita, não é assim que era para fazer. Então presta bem atenção, vê ali o padrão que eles estão pedindo, ok? Vamos para a próxima. Opa, essa daqui é legal. Essa sigla aqui
ela é, se você vê, porque assim, gente, deixa eu falar. Hoje em dia, quando às vezes você vai escrever um bilhete, quando você vai mandar uma mensagem de texto, você vai mandar um WhatsApp, você vai mandar, enfim, você não quer ficar digitando muito, às vezes você não tem nem tempo, tá? Então, essa daqui quer dizer, ó, be right back. Sabe quando você fala volto logo, tá? Então, equivale a isso, volto logo em português, tá? Então, às vezes você tá digitando, falando com uma pessoa, e aí você tem que se ausentar, sei lá, atender a porta, aí você põe BRB. Uma pessoa que é nativo de língua inglesa ou que está acostumado a digitar em inglês, muito provavelmente ela vai saber. Então, às vezes você tem que tá, eu tô aqui falando com uma pessoa, né? Tô teclando e toca a campainha. Aí eu coloco BRB, que é Be Right Back. Então, muito mais prático, ok? E aí você também já sabe que se você tiver que sair, colocar um bilhete, escrever alguma coisa para alguém de língua inglesa, ainda que você não abrevie, que você fala assim, olha, fulano, fui em tal lugar. Be right back. Volto logo, ok? Opa, agora essa daqui, ó. Essa daqui você tem duas maneiras de usar, tá? Essa aqui, essa primeira sigla, tá? In my opinion, quer dizer, na minha opinião, porque às vezes, ó, você está num grupo, às vezes vai ter um grupo de final de ano do trabalho e vão discutir a questão do amigo secreto, né? Sempre tem isso daí, né? Ou festa de final de ano. E aí todo mundo tem a sua opinião ali, tá falando. Então aí você pode colocar essa sigla, quer dizer, in my opinion. E aí você fala o que você acha. Ah, eu voto pela a opção tal, eu acho que assim não é legal, enfim. Ó, ou tem essa variação da mesma sigla, tá? Que é in my humble opinion, que é na minha humilde opinião, tá? Então, por exemplo, você pode falar na minha opinião ou na minha humilde opinião. E aí, quando você vê estas siglas, tá? Você vai saber que eles estão se referindo a isso. Aliás, eu coloquei aqui some options, que é para saber que as pessoas estão falando de algumas opções, estão dando as suas opiniões e você entra falando. Ou às vezes até uma pessoa só tá falando com você de algum assunto e você quer dar a sua opinião, você pode falar, ó, na minha opinião. Só que aí teclando você pode usar isso daí que é mais curto, tá? Agora uma pergunta já, dessas três que a gente acaba de ver, você já usou alguma? Já viu sendo usada? Já conhecia? Já tinha visto e não sabia? Comenta aqui pra mim. Opa, agora essa daqui eu fiz questão de colocar por uma questão cultural, tá? Então, essa sigla aqui quer dizer Estimated Time of Arrival. Então, aqui, ó, hora estimada de chegada, ok? Então, o que acontece? Presta bem atenção, a pontualidade ela é muito importante em países de língua inglesa e também em outros países, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Você sabe que uma vez um alemão falou assim: olha, eu não entendo a cultura de vocês valorizarem aqueles que se atrasam. E aí eu pensei, nossa, e não é que é verdade? Bom, mas eu vou explicar o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: então, por exemplo, quando você vai começar uma reunião às 2 da tarde, tá? E dá 2 horas da tarde e tem lá 3, 4 pessoas, e vamos supor que 10 pessoas vão participar da reunião. Tem lá já algumas pessoas. E você fala assim, pessoal, vamos aguardar aqueles que ainda não chegaram, tá? E aí você aguarda 15 minutos, 20 minutos, meia hora. O que está acontecendo? Você está privilegiando aqueles que são atrasados. Porque aqueles que chegaram no horário, eles estão ali esperando, perdendo o tempo deles. Ou seja, você privilegiou quem? Os atrasados e você desprivilegiou os que são pontuais, tá? Olha, eu tô falando isso porque eu estou morando no meu quinto país, ok? Então, o que acontece? A pontualidade ela é muito importante. Se você marca um compromisso com alguém e você chega atrasado, olha, a probabilidade daquela pessoa não querer mais marcar nada contigo é bem grande.
aqui no exterior não tem aquela coisa de falar assim, ó, vamos marcar uma para começar as duas. Não, se você marcou a uma, tem que começar uma. Porque se você pensa em começar as duas, você tem que marcar as duas. E aí, essa expressão ela é importante, sabe por quê? Porque aqui você está falando de hora estimada de chegada, ok? Então vamos imaginar, vou dar um exemplo do Airbnb. Eu acho que muitas pessoas já alugaram, ou se não alugaram, já sabe como é que funciona. Ou mesmo se você vai viajar e vai para um compromisso que é longe, tá? Ou vai na casa de alguém, enfim. O que que acontece? Pode acontecer alguns imprevistos. Pode ser que uma parada tua demore mais, pode ser que haja uma parte da estrada que ela esteja sendo consertada e aí o trânsito pode estar lento. Então, o que que acontece? Quando você for mandar mensagem de texto para alguém, que você vai se deslocar até aquele local para encontrar com ela, você pode escrever isso daqui, ó. Ó lá. See you on Tuesday. Aí, ó, a sigla aqui, ó. 9 p.m., tá? Às 9 da noite. Então, você está dizendo, tá? Que o horário, tá? Estimado de chegada é às 9. Estimado. Pode ser que você chegue um pouquinho antes ou pode ser que você chegue depois. Mas aí a pessoa já está meio que de sobreaviso. Ela sabe que você vai pegar um trajeto, ela sabe que é uma viagem, ela sabe que pode acontecer imprevistos. Inclusive no Airbnb, quando você aluga, por exemplo, a casa de alguém, a pessoa vai perguntar, olha, que hora você vai chegar? Porque dependendo, ela vai te combinar para lá estar lá, para te entregar a chave. Então, você pode mandar alguma coisa desse tipo aqui dizendo que vai existir um horário estimado de chegada e não que você vai chegar a tal hora, ok? Opa, agora essa daqui, ó, é interessante porque no ano de 2006 eu mudei para Nova York. E aí a internet não era como é hoje, que você procura as coisas, você tem ali dicionários, você tem praticamente tudo à sua mão, né? Só tem que tomar cuidado, porque a internet, você pode publicar coisas na internet, né? E muitas vezes eu já vi algum assunto onde você vai e as pessoas colocam respostas e tem respostas erradas, então tem que tomar cuidado. Mas o que eu queria dizer é que em 2006, quando eu cheguei em Nova York, e você pegava assim os jornais classificados, muitas vezes a pessoa falava que precisava alugar alguma coisa ASAP, ok? Falava que precisava vender alguma coisa ASAP, ou procurava pessoas para trabalhar ASAP, e tinha isso daqui o tempo todo. E quando eu cheguei lá, eu não sabia o que que era, tá? E aí, logo depois, eu fui perceber e conversando com pessoas, perguntei ali para os americanos, eles falaram, olha, ASAP é as soon as possible. As soon as possible é a nossa equivalente a o mais rápido possível, aquela coisa com urgência, tá? E o que acontece? O que eu coloquei aqui, ó? Coloquei newspapers, né, que são jornais, que acontece o seguinte, muita gente acha que as siglas, as palavras, quando a gente junta, né, ou abreviação, enfim, surgiu com a internet. E não, porque quando uma pessoa faz um anúncio de jornal, ela paga por letra, palavra, enfim, aí você tem lá, ó, você pode digitar no máximo 200 letras, então o anúncio custa X, se você digitar 300 letras, o anúncio vai custar mais caro. Então, desde a época que não tinha a internet, assim, a comunicação na internet, no jornal já aparecia essas coisas, porque as pessoas tinham que economizar a palavra para economizar dinheiro, tá? Então, quando alguém te pedir alguma coisa, né? Quando alguém te mandar uma mensagem e diz que precisa de uma resposta ASAP, tá? É porque ela tá falando, ó, com urgência, o mais rápido possível, ok? Ah, falando em ASAP, vamos dar um joinha aí, pessoal, ASAP. Vamos dar um joinha no conteúdo. Se você tem gostado dos meus conteúdos, deixa o seu joinha. Também já te convido a se inscrever nas minhas mídias sociais. Todas levam meu nome, eu tenho o YouTube, o Face, o Insta, ok? Luciana Napp. Então te convido, não custa nada, eu sempre trago conteúdos relevantes, dicas muito interessantes, inclusive por experiência, sabe? De ter morado já em Estados Unidos, no Reino Unido, enfim, moro hoje no meu 5º país, como eu falei, ok? E bora voltar aqui para mais siglas e abreviações. Olha, agora essa daqui, ó, ela é bem usada, viu?
Aliás, essas todas que eu peguei são muito usadas em vários países de língua inglesa, tá? Exatamente por isso que eu escolhi essas abreviaturas e essas siglas, ok? Essa daqui, ela é muito usada, ok? E as pessoas falam bastante também essa frase nos países de língua inglesa. Let me know. Esse let me know quer dizer, ó, me avisa, me fala, aqui ao pé da letra seria let me know. Permita-me saber, deixe-me saber. Ou seja, ó, me avisa, tá bom? Me dá um retorno. Então, por exemplo, às vezes a pessoa te convida para alguma coisa, ela pede uma opinião, enfim, ela fala alguma coisa para você, mas ela quer um retorno, ela quer que você também diga alguma coisa, tá? Ou uma resposta, enfim. E aí ela pode colocar, tá? Se vocês estão teclando, ela pode teclar isso daqui, que quer dizer, ó, me avisa, tá? Me fala, me dá um retorno, ok? Até aí, dessas 6 que eu ensinei, alguma você já viu? Eu já tinha perguntado das 3 primeiras, né? Dessas 6, alguma você já usou? O que você achou mais interessante até agora? Ah, agora olha essa daqui, ó. Essa daqui também você vai ver em formulários, tá? Not applicable ou not available, tá? É não aplicável a você ou não disponível. Ó, em português a gente tem uma parecida, né? Que é nenhuma das anteriores. Às vezes você vai fazer um teste, aí opção A, opção B, opção C e a opção D, nenhuma das anteriores, e às vezes é nenhuma das anteriores, né? Ó, e como isso funciona no inglês? Vamos supor que você está preenchendo um formulário e está escrito assim: você tem filhos? Aí você coloca não. Aí na próxima pergunta, às vezes está assim: você tem filhos menores de 18 anos? E aí, como você já respondeu que não tem filho, na próxima eles vão dar uma opção disso daqui, ó, tá? Que not applicable, não se aplica a você essa resposta. Por quê? Porque você já falou que não tem filhos, ok? Mas lembre-se de ficar sempre tranquilo e dependendo do que você estiver preenchendo, você perguntar se tiver alguma dúvida. Não vai, se você tiver dúvida, pergunte. Isso porque as pessoas que estão ali, elas vão sempre provavelmente estarem disponíveis para ajudar, ok? Mas com certeza, agora, de agora em diante, quando você vê isso, você vai entender, ok? Agora, opa, essa é interessante, sabe por quê? Essa sigla, ela é usada em países de língua inglesa, ok? Ela quer dizer please reply, por favor, responda, né? Ok? Só que é o seguinte, ela é uma abreviação do quê? De uma frase em francês, que é, por favor, responda. E aí eu já não sei falar. Eu posso tentar fazer um biquinho, ó. Responder, s'il vous plaît. Se você fala francês, me responde. Responder, s'il vous plaît. É isso que fala? Mas, enfim, é interessante porque é usado no inglês, mas é uma sigla que eles pegaram, importaram dessa frase francesa que é por favor, responda, ok? Às vezes, por exemplo, a pessoa vai fazer uma festa de casamento, de noivado, enfim, e aí ele pede que você responda, porque ele te mandou o convite, ele quer saber, você vem ou não vem? Então, pode acontecer de ter essa sigla aqui, ok? Agora vamos... Opa! Olha essa daqui. Essa é interessante, tá? Por quê, ó? AM e PM, tá? Esse AM, PM, aqui eu coloquei, ó, before midday ou after midday, que é antes do meio-dia ou depois do meio-dia. Mas a sigla mesmo, só para constar que é antes do meridiano e pós-meridiano, tá? Isso eu tô falando em português, mas quer dizer sim. AM quer dizer antes do meio-dia, tá? E PM após o meio-dia. Agora, o que acontece? Muito importante isso que eu vou falar, tá? O que acontece? Nos Estados Unidos, eu até coloquei aqui, ó, US, eles contam as horas de 1 a 12 e depois de 1 a 12, tá? Eles não acertam o relógio para colocar em 24 horas. Então, por exemplo, eles contam de 1 a 12 AM, tá? E depois de 1 a 12 PM, ok? Então, como assim? Bom, se você vê lá 7 a.m.,
é 7 da manhã. Se você vê 7 p.m., é 7 da noite, ok? Olha só, uma vez quando eu era criança, meu pai tinha comprado um relógio, desse que vem do Paraguai, era um rádio relógio, né? Que você tocava música, tudo. E aí chegou a novidade em casa, né? A gente quase não comprava nada, né? Não tinha condição. E aí a gente viu lá um manualzinho rapidinho e a gente colocou para despertar o relógio 7 horas da manhã do dia seguinte. Quando chegou 7 da manhã, não despertou. Ainda bem que a gente tinha colocado outro relógio, aquele despertador de corda, né? E a gente pensou, caramba, que porcaria, hein? No fim compramos um negócio e não funciona. Quando foi 7 da noite, o relógio apitou, o relógio tocou. E aí a gente foi se ligar, a gente começou a mexer e a gente via que do lado do número tinha AM em cima e quando passava do 12 de novo, vinha PM para baixo. E a gente entendeu na época que o de cima era a parte da manhã e o de baixo era a parte da noite. E a gente tinha colocado para despertar às 7 da noite. Já te aconteceu isso? Então, aí, naquela época eu era criança, não falava inglês, eu aprendi inglês depois de adulta, né? Quem já conhece minha história sabe. E aí, o que aconteceu? Ainda bem que a gente não estava dependendo daquele relógio, a gente tinha colocado de corda, tá? Então, nos Estados Unidos, você vai de 1 a 12. O que eu coloquei aqui é uma observação que, geralmente, quem serve o exército nos Estados Unidos, eles falam do military time, eles sabem contar, né? De 1, 12, aí 13 horas, 14, 15, eles aprendem essa questão das 24 horas. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe o que é 14 horas, 15 horas, 16 horas, né? Que é 2, 3, 4 da tarde. Nos Estados Unidos, não, tá? Vai de 1 a 12, depois vai 1 a 12 de novo. Mais pra frente eu vou ensinar horas, tá? Vou fazer algum vídeo sobre isso, porque as pessoas erram muito, tá? Então, nos Estados Unidos, conta de 1 a 12, AM e PM. Já no Reino Unido, eles contam as 24 horas. Então, eles sabem o que é 13, 14, 15, 16 horas, tá? Aí, já nesses países que compõem o Reino Unido, já não tem esse problema. É igual ao Brasil, tá bom? Ó, então, coloquei dois exemplos aqui, ó. Como se escreveria nos Estados Unidos. Ó lá, é né? Só que é PM. Já no Reino Unido, padrão, né, de 24 horas, não é só de 12, é 24. Então, ele sabe que é 13, 14, 15 horas. Ok? Já te aconteceu alguma coisa dessa de você confundir? No teu relógio, por exemplo, no teu relógio já não tem a opção de você contar de 1 a 12? Tem ou não tem? Comenta aqui pra mim. Porque mesmo no Brasil, os relógios, eu lembro que os relógios são digitais, você tem a opção de colocar ou de 1 a 12 ou aquele padrão de 24 horas, que quando for 3 da tarde, está mostrando 15 horas, ok? Vamos lá para a próxima. Ah, agora essa daqui eu tenho visto direto. Eu não sei se você tem visto. Já viu isso daqui? O pessoal tem colocado direto nas redes sociais, que é ó, Throwback Thursday, que é aquela quinta-feira da lembrança. Aí a pessoa põe lá uma foto, né, e coloca isso daqui, ou coloca só isso daqui, ou seja, uma lembrança que ela quer trazer, que aconteceu, ou sei lá, 20, 30 anos, há 2 anos, tanto faz, mas eu tenho visto muito isso. Então eu acredito que você tenha visto. Você já viu isso daqui? Tá? Então, se você colocar, por exemplo, uma foto antiga, você vai postar lá na tua rede social, numa quinta-feira, uma foto, alguma memória, pode ser um post também, alguma memória que você queira trazer, que você queira lembrar, e aí você posta lá numa quinta-feira e você coloca isso daqui ou isso daqui ali em cima da foto, ou como comentário, enfim, tá? Então é isso daí que se você já viu e não sabia, agora você sabe o que é. Bom, já que a gente falou de quinta, vamos falar de sexta também, né? E aí, se você acha que é só brasileiro que comemora, quando já chega a sexta, já fica feliz da vida, né? Soltando fogos, não. A maioria dos países, eu acredito que seja assim. Os países que eu já morei, hoje eu moro no meu quinto país, eu posso dizer que a sexta-feira, ela é bem esperada e ela é bem comemorada. E aí, também inventaram essa sigla, só que agora para sexta-feira. Então, quando chegar sexta-feira, se você vê alguém colocando essa sigla aqui,
na rede social, ou você também pode colocar na sua, já para gastar esse seu inglês que você está aprendendo, que quer dizer o quê? Graças a Deus que é sexta-feira, tá? Então, se você ver alguém usar isso daqui, tá? Ou você queira usar, é isso que quer dizer. Graças a Deus é sexta-feira! Ok? Então, a sexta-feira, realmente, gente, na boa, né? Você gosta de sexta? Eu gosto de sexta. Eu gosto. E vou ver se esses dias eu coloco isso daqui, tá bom? Se você vê isso nas mídias sociais, você põe um comentário lá embaixo. Opa, lembro disso daí que você falou, ok? Olha, agora esse item 12 aqui, eu coloquei 3, tá? Abreviações, ok? Para te dar uma dica que algumas vezes dá para você tentar fazer o que eu vou falar aqui e entender o que está significando. Claro, dependendo do que for, por exemplo, olha essa sigla aqui que a gente já conversou, ó. Por favor, responda. Eles fizeram uma sigla de uma frase francesa, tá? Então, ó, responda, por favor. Não é, eles não pegaram P do inglês e o R do inglês e colocaram PR. Não. Eles pegaram sigla dessa frase toda. Então, ficaria difícil você tentar descobrir o que está dizendo. Mas algumas vezes, tá? E é isso que eu quero dar a dica para você. Você pode tentar, porque às vezes a pessoa te manda alguma coisa, você não tem condições de checar na hora, na internet, o que está acontecendo. Então, veja pelo contexto o que a pessoa está dizendo e você tente pronunciar aquela sigla para ver se faz sentido. Por exemplo, aqui, ó, you, né, que a letra U é you, e aqui é o número 2, two. Então, you too. Não é a banda o U2. Mas, dependendo do contexto que a pessoa falou, de repente ela pode estar falando, ó, you too. Você também. Então, você vai ter que analisar o contexto e tente falar aquela sigla em voz alta ou mesmo na tua mente para ver o que pode significar. Algumas vão ter vários significados, ok? Por exemplo, aqui, ó, for, né? For you. For you. Para você. No caso, eles colocaram for, para não precisar colocar assim, for you, tá? Mas muitas vezes eles usam número no sentido de letra. Então, a pessoa tá falando for you. Alguma coisa for you. Ok? Agora, essa última aqui, o inscrito me perguntou. Olha, eu tenho visto muito isso. E às vezes eu fico confuso do que pode significar. Bom, ele pode significar duas coisas. Mas, ó, eu vou te falar, as pessoas estão inventando siglas e abreviações a todo momento, então é muito importante que você analise o contexto, a conversa, o que está acontecendo ali. Então, ela pode significar, quando você vê isso daqui nas redes sociais, tanto your, que é seu, sua, quanto também a contração de you are, tá? Ó, you are, você é ou você está alguma coisa. Ok? Então, lembre-se dessas dicas que eu te dei, desde a primeira lá que a gente aprendeu até essa última, que muita coisa pelo contexto do que está acontecendo, você pode tentar pescar ali, né? Adivinhar o que está acontecendo. Claro, sempre na dúvida, é bom você checar em alguns sites, alguns dicionários, fontes confiáveis. E algumas outras vezes, como aquela dica do formulário, você vai ver ali o padrão que eles estão pedindo e aí não vai ter erro. Ok? Olha, qualquer dúvida, se você quer que eu aborde algum tema, se você quer que eu responda alguma coisa que você talvez tenha tentado entender no inglês e não conseguiu, manda para mim, tá? Como eu falei, já te convido a se inscrever nas minhas mídias sociais, eu tenho o YouTube, o Insta, o Face, todos levam meu nome, Luciana Napp. Também deixe o seu joinha. Se possível for, compartilhe com amigos que queiram aprender inglês. E eu te agradeço por me acompanhar até aqui e vejo você no próximo vídeo. Bye! See ya!